Nós, inclusive, tivemos aí a satisfação e a honra de presidir o Colégio de Corregedores. Nessas comarcas deficitárias, que aqui eu acredito que está aí nessa faixa de 60%, 70%, são muitas, nós fizemos a opção pelos ofícios únicos, né? Porque não tem sentido você trabalhar com as especializações nesses lugares, né? Porque você vai ter duas serventias deficitárias. E quando você cria o ofício único, e nós fizemos também uma reestruturação nesse sentido, você consegue fazer com que o cartório funcione minimamente. Os ofícios únicos vieram como uma saída para esses cartórios. Os benefícios concretos que eu vejo para a população é que você tem um cartório que cumpre o papel, sobretudo nessa área, né, de ofício da cidadania, né, fornecendo esses documentos, que são os documentos básicos, iniciais, para ele poder ter acesso às políticas públicas. Então, nesse ponto, quando você vê ali que você tem essa dificuldade de assegurar, né, o funcionamento do cartório, o ofício único é a saída, né? Colegas aqui no plenário propuseram a extinção desses cartórios, né? Ou então tem uma expressão que vocês chamam, né? Tem uma expressão que chama, né? É quando você concede a delegação para um cartório mais próximo. E aí, no plenário, esse debate veio à tona e o maciço dos colegas entendeu que nós deveríamos manter o cartório, né? O cartório hoje, você ter uma ideia, nós aqui somos em torno de 315 juízes. Então, como o cartório ele está lá situado no município, ele às vezes está mais presente que o próprio judiciário, né, que é a atividade judicial. Então, veja a importância que a gente tem que dar para os cartórios, né? Aqui nós conseguimos, no período em que eu estive à frente da corregedoria, acabar com esse preconceito que existia com relação ao serviço cartorário. Então, muitos colegas tinham aquela ideia, esses caras são todos uns ricões, a maioria deles aqui não, né? E o tribunal, depois de muito verificar isso, né, e observar a necessidade desse cuidado, passou a ter uma visão diferenciada. Então, a gente tem procurado fazer a nossa reestruturação levando em conta isso, né? Naqueles municípios menores, ofício único. O serviço no ofício único ele tende a ser mais facilitado, né? Primeiro porque você tem uma pessoa só que vai coordenar as atividades, né? Lá o oficial responsável, ele tem a possibilidade de errar menos, né? Ele tem mais facilidade de seguir as orientações da corregedoria. A nossa atividade de controle geral, ela é muito precária, né? Eu me convenci, inclusive aqui, que o grande problema que nós encontramos no extrajudicial decorria de uma responsabilidade do poder delegante, do judiciário. A gente não conseguia fiscalizar. Então, veja, o que nós fazíamos aqui era, quando muito, uma inspeção virtual, uma visita esporádica em um ou outro cartório. Aqui, na minha época, nós não tivemos uma única visita à comarca do interior, indo ao cartório, que eu pessoalmente não fosse no serviço extrajudicial. Então, era surpreendente, às vezes, você encontrar lá o representante da serventia, que ele não se surpreendesse com a minha presença. Ele, mas o que o senhor é? Eu sou corregedor. Aí ele, mas nunca veio aqui nenhum. Ele nem... Aí ele ficava surpreso. Eu digo, sim, rapaz, mas o teu serviço é um serviço delegado. Tu não sabes disso? Eu não vejo essa avaliação aí, ela não é a minha. Aqui, muito ao contrário, o que nós temos são os cartórios de ofício único, que depois que nós implementamos essa renda mínima, eles passaram a funcionar bem, né? A dificuldade aí, portanto, me parece que não está no fato de ser ou não ser ofício único. A dificuldade está na renda,
né? O cartório que ele não tem a renda mínima para ele colocar ali um corpo de servidores minimamente capacitado, né, para oferecer um serviço de qualidade, óbvio que ele vai ter problema, mas a questão não está em ele ser ofício único, está na renda, né? E aí, nesse caso, o ofício único é melhor, né, porque ele não divide, né? O grande problema da pobreza é quando você tem vários pobres dividindo a mesma renda, né? Então, você tem que reduzir o número de delegatários nessa condição. Então, nós não tivemos aqui esse problema, não. Eu passei, como eu te falei, 2 anos na corregedoria e nós não identificamos isso. Muito ao contrário. Nós vimos aqui determinados lugares muito pobres, né, carentes de tudo, mas que tinha lá um cartório de ofício único, né? Tinha lá um cartório que nesses rincões eles representavam até, a gente pode até dizer, né, o único baluarte republicano lá. Era a bandeira do Estado lá, ó, tem aqui algo que se assemelhe a uma repartição pública, né, que atende, dá as informações. Agora, o aprimoramento desse serviço, ele depende muito mais, né, da nossa capacidade de orientar o serviço e cobrar, aplicar disciplina, né? Essa é uma dificuldade que nós temos, porque historicamente isso não é feito, né? Você bota lá o sujeito, né? O camarada que ele já está lá, veja, naquela cultura pré-constituição de 88, né? Muda a ordem jurídica, mas a cabeça dele fica lá no passado. Ele não evoluiu. A responsabilidade é de quem? É dele? Sim, é dele também, mas é sobretudo nossa, né? Porque nós somos o poder delegante e a gente não acompanha, não fiscaliza, não cobra resultado, e aí você vai ter o problema. Isso não tem nada a ver com o fato de ser ou não ser ofício único. Tem a ver com o problema da própria estrutura, né, de funcionamento do serviço. E não há absolutamente nada que garanta que você fazendo dividindo aí a tarefa do cartório com outro ofício, isso vai melhorar. Muito pelo contrário. O que você vai ter é uma queda da receita em lugares que poderiam funcionar com ofício único e ele não vai ter condições de prestar um serviço minimamente satisfatório para o usuário, né? Eu não vejo aí nenhum problema desde que a gente trabalhe dentro desse critério, né? Então, se você tem locais em que a quantidade de serviço, o número de usuários não justifica a existência de mais de uma serventia, como o caso da Bahia aí, que fica ali entre 20 e 50 mil habitantes, ofício único, né? E aí você tem que ter um acompanhamento, uma disciplina, como você faria em qualquer serviço, né? Naqueles lugares em que você já tem condições de fazer a criação de um outro cartório, né? Aí você tem que trabalhar sempre com a preocupação também de ver bem distribuída essa renda, né? Porque a turma do registro civil, né, o que vocês chamam de os primos pobres, né, do serviço, essa turma ela precisa ter uma atenção especial. Então, nós vimos lá, aqui nas nossas visitas técnicas, das nossas inspeções, cartórios com rendimento muito pequeno. Ele estava ali em torno de 7 mil, 8 mil. Quer dizer, aí você viu outro cartório, veja, que acumulava notas, né, também, ou seja, era concorrente desse cartório de registro, com uma renda de 100, 200, 300 mil reais. Então, era um negócio que era desproporcional, né? Talvez aí, nesses casos, a exemplo do que eu estou acabando aqui de me lembrar para te ilustrar, talvez fosse o caso até de ser um ofício único, né? Então, esse critério também da desproporção de renda, ele deve orientar o trabalho da corregedoria, porque não tem sentido, né? Isso é terrível para o serviço, né? E isso gera uma percepção de desigualdade, de desequilíbrio do serviço, que é terrível.
Você tem um sujeito com o cartório dele ali trabalhando com dificuldade aos trancos e barrancos e o outro lá numa situação de conforto. O cidadão comum que olha isso, ele não entende. Ele pensa, alguém está sendo favorecido aí. E acaba que é um favorecimento, né? Porque você criou uma situação de distribuição não equitativa do serviço, né? E nesse ponto a gente tem que ter o cuidado mesmo de fazer essa distribuição mais equilibrada, né? É o que a gente tem procurado fazer aqui.